Komura é um simples desesperado por uma garota tímida que não vê além das suas pálpebras. No entanto, quando descobre que ela é fora do comum, seu amor se torna mais cego do que ela. Tudo começa quando a sala é reorganizada e Komura fica sentado ao lado de Mi, a desastrada da classe com problema nos olhos, uma terraplanista. Um dia, ela esquece os óculos e Komura percebe como ela fica fofa quando está tentando enxergar. Quando ele se senta, Mi diz pra ele ignorar o quanto ela está apertando os olhos porque não consegue ver. Komura fica surpreso, já que ela nunca tinha falado com ele antes. Ele então se pergunta como um morcego cego consegue chegar à escola sem perceber que os óculos não estão no lugar. Surpreendentemente, Mi diz que isso acontece muito, então Komura decide ajudá-la o máximo que puder. Na primeira aula, Mi pede a ajuda de Komura para encontrar seu livro de história. Mas quando Komura tenta se aproximar para ajudá-la, ele se lembra de que não ganhou o direito de respirar perto de uma mulher, e simplesmente oferece seu livro didático em vez disso. Mia agradece e se mexe para dividir, mas Komura se apavora e diz para ela usar sozinha. Mia pergunta por quê, mas como Komura não consegue explicar como suas calças misteriosamente ficaram molhadas, eles acabam compartilhando. Komura luta para se controlar quando Mia de repente abaixa a cabeça no livro. Isso lembra Komura de como começa uma sessão de admiração, então ele entrega o livro para Mi antes de perder a cabeça. Mi praticamente entra no livro, então Komura planeja construir um altar em volta dele mais tarde. Estar tão perto de Mi era assustador para ele, mas ele estava feliz por eles terem ficado figurativamente mais próximos também. Ele pensou que ela não se lembraria de quem ele era no dia seguinte quando Mi de repente chegou bem perto e pessoal. Ela perguntou quem ele era, então Komura disse seu nome, e ela voltou a enterrar a cabeça no livro dele. Após a aula, Komura luta para se recuperar de estar tão perto dos lábios dela. Ele se lembra de como os olhos dela eram bonitos, mas decide sair desse estado antes que seu nariz sangre. De repente, ele encontra Mi sentada ao lado dos armários e se pergunta o que há de errado. Mi pergunta quem está falando com ela, então Komura lembra a ela que é o cara que estava suando ao lado dela o dia todo. Quando ela o reconhece, ela diz que seus sapatos são muito grandes, mas quando Komura vê que seu armário está escancarado, ele diz que na verdade são dele. Alguns minutos antes, as amigas de Mi tinham se oferecido para ajudá-la a encontrar seus sapatos e ir para casa, mas Mi tinha certeza de que poderia encontrá-los sozinha. No entanto, quando abriu o armário, não reconheceu os sapatos lá dentro. Ela acabou procurando em todos os armários até encontrar um que parecia ser o dela. Komura não podia acreditar que ela estava nos sapatos dele e desejou ser ele quem ela estava pisando. Mi pediu desculpas pela confusão e começou a tirar os sapatos dele. Então Komura decidiu ajudá-la a procurar os dela. Quando ele abriu o armário dela, havia um sapo gordo em cima dos sapatos dela. Mas Mi achou que os sapatos tinham apenas uma cor verde e não eram dela. Komura disse-lhe para virar o rosto por um segundo e livrou-se do sapo, mas quando ele entregou os sapatos a ela, Mi percebeu que havia um sapo neles. Apesar do nojo, Mi calça os sapatos e Komura faz o mesmo. Pouco antes de saírem, Komura para Mi e diz que o cadarço dela está desamarrado. Alguns momentos depois, Komura ajuda a amarrar os cadarços enquanto Mi agradece por toda a ajuda, prometendo retribuir algum dia. No entanto, Komura percebeu que deveria retribuir a ela por uma visão exclusiva de sua saia. Mi é grata por Komura tê-la ajudado o dia todo, então Komura começa a reviver as memórias, desejando poder imprimi-las e adicioná-las ao altar. De repente, Mi se aproxima novamente e quando Komura começa a se inquietar, Mi explica que não quer esquecer o rosto dele para poder retribuir algum dia. Infelizmente, ela poderia muito bem estar olhando para uma bola de futebol. Então diz a ele para mostrar o rosto adequadamente outra vez. Acontece que Mi morava muito perto da escola, o que explica como ela conseguia chegar viva na escola sem seus óculos. Naquela noite, Komura se sentiu mal, mas desejou que Mi esquecesse seus óculos novamente. Para sua surpresa, na manhã seguinte, a idiota esqueceu os óculos de novo. Komura teve medo de ter lançado um mau agouro sobre ela, até ouvir ela dizer que na verdade pisou neles e descobriu que seu cérebro vazio não era culpa dele. Mais tarde, eles vão para a aula de ginástica e Komura se pergunta por que Mi participaria se ela nem conseguia ver a bola. Mi acrescenta que ela nem sabe em qual time está. Então Komura imagina que talvez a tenha amaldiçoado na noite passada. Para compensar, Komura se coloca na frente dela para impedir que alguma bola acerte seus dentes. Mi se aconchega nele para se proteger, mas isso impede que seu corpo se mova e ele é atingido primeiro. Na aula seguinte, Komura sente-se cansado da aula de ginástica. Mas quando vê o quanto Mi está concentrada no seu livro, ele decide ser mais como ela. De repente, o professor chama por Mi para se levantar, então Komura tenta alertá-la quando percebe que ela está na verdade dormindo. Mi fala em seu sono sobre proteger Komura, então ele percebe que ela deve ter se esforçado demais na aula de ginástica. A professora continua a chamar por Mi, então Komura tenta acordá-la rapidamente, mas sua mão nunca foi tão virgem antes. Ele acovarda-se e, em vez disso, diz à professora que Mi estava apenas olhando atentamente para o livro porque não conseguia ver.
A professora compra isso e se afasta, dando à câmera tempo extra para criar coragem e tocá-la. De repente, Mi se levanta sozinha e começa a procurar os óculos. Ela olha para Kamura pensando que ele é seu pai e pergunta onde foram seus óculos. Kamura imagina que ela deve estar falando dormindo, mas gosta de ser chamado de papai. No entanto, Mi começa a adormecer novamente e acaba descansando em seu ombro. Kamura não pode acreditar que finalmente tocou uma garota e agradece aos deuses por abençoá-lo. Mas o professor estragou o momento ao dar um tapa nela. No dia seguinte, Mi aparece com aquela expressão feia, franzindo o rosto, e Komura conclui que ela fez isso de novo. Ela se aproxima do rosto dele, mas ele está agradecido por ela não poder vê-lo corar como um bobo. Isso é antes de ela revelar que está usando lentes de contato e finalmente consegue ver ele direito. Na manhã seguinte, Komura e Mi estão de plantão para o almoço, e mais uma vez, a beleza lógica esqueceu seus óculos. Por alguma razão, colocaram a menina míope para servir o almoço, então todos estavam recebendo porções grandes o suficiente para contar como um jantar também. Komura ofereceu-se para assumir a tarefa dela, mas Mi recusou-se a largar seu trabalho, então Komura cedeu porque achava ela fofa. Então ele disse para ela pelo menos tentar servir uma quantidade menor. Infelizmente, ela acabou servindo uma porção de rato. Komura pergunta se ela está bem. Então Mi diz que está ficando com bastante fome e quer comer um pouco de ensopado. Quando Mi pergunta se ele também gosta de ensopado, ele diz que é bom, mas prefere curry. Nesse momento, uma reviravolta gorda vem pedir mais carne, fazendo Komura querer tirar alguns quilos extras dele por colocar Mi em uma situação difícil. Mi convence o garoto a comer mais batatas e ele concorda alegremente. No entanto, como ela é praticamente cega, acaba servindo principalmente carne. Depois eles finalmente saem do trabalho e estão ansiosos para se empanturrar. Komura se pergunta se Mi estava tentando guardar um pouco de carne para si mesma, mas quando Mi se aproxima para lhe entregar a comida, ela revela que tentou guardar um pouco de carne extra para retribuí-lo pelo outro dia. Komura se lembra da promessa dela de retribuí-lo algum dia e não acredita que ela realmente fez isso por ele. Mi então pergunta novamente se ele gosta de ensopado e de repente Komura se torna um convertido ao ensopado. Ela pede para ele manter o escândalo em segredo, mas os outros alunos literalmente viram tudo acontecer. Depois, todos se sentam para comer e acaba sendo só batatas. Uma semana depois, os alunos voltam à escola e Mi volta a esquecer seus óculos. Ela então tira suas lentes de contato, mas lamenta o quanto não gosta da sensação, especialmente a parte em que as tira. Mia insiste que precisa se acostumar com elas e luta para se forçar, mas quando Comrade vê o desconforto dela, ele diz para ela não se forçar e promete protegê-la em vez disso. Toda a turma se pergunta sobre o que é a grande declaração, mas Mi começa a chorar e agradece a ele, fazendo sua alma sair do corpo imediatamente. Na manhã seguinte, Mia finalmente aparece de óculos, mas por algum motivo ela ainda está fazendo beicinho. Komura se perguntou se ela pode ter percebido o cheiro do seu desespero, e perguntou por que ainda estava apertando os olhos com os óculos. Mi explicou que estava abafado lá fora, e seus óculos embaçaram. Komura então olha para o idiota, que nunca ouviu falar de limpar as lentes, enquanto Mi insiste que vai melhorar dentro de casa. Nesse momento, outro guerreiro de 4 olhos entra com óculos embaçados, e Komura se pergunta se os óculos repelem células cerebrais. Mi de repente anuncia que há um estranho na classe deles, mas Komura a tranquiliza dizendo que é outro aluno de óculos. Mi se pergunta se as pessoas também tinham dificuldade em reconhecê-la, mas ela diz que só se importa se Komura a reconhece. Mais uma vez, a alma de Komura faz um voo de primeira classe para fora do corpo dele. Mais tarde, Mi pede o contato dele, e Komura quase se oferece para tatuá-lo na cabeça para ela. Após trocarem contatos, Mi explica que, como ela esquece seus óculos com frequência, pode precisar da ajuda dele algum dia. Komura pergunta por que ela não pede a um membro da família em vez disso, mas Mi diz que é muito embaraçoso contar para eles, mas ela não se importa de ficar envergonhada na frente de Komura. Desta vez, a alma de Komura faz uma viagem com todas as despesas pagas para o Nirvana. Então, enquanto a Mia está falando sobre como ela está acostumada com a câmara está apenas lutando para sobreviver. Algum dia depois, Mi manda uma mensagem para Komura encontrá-la na estação. Komura caiu da cama quando descobriu e se perguntou se milagres de Natal acontecem em janeiro. Mais tarde, ele chega à estação e encontra Mi no seu estado habitual, sem os óculos. Ela explica que adormeceu no trem e quando desceu em pânico, percebeu que eles tinham sumido. Mi diz que precisa ir a algum lugar urgentemente e pede sua ajuda para chegar lá. De repente, Komura percebe que isso meio que conta como um encontro e começa a fazer barulhos de felicidade. Ele concorda em ajudar, então Mi pega na mão dele e pede para ele guiar o caminho. Komura não podia acreditar que algum dia amaria tanto sua mão direita quanto naquela noite. Ele tenta ficar tranquilo e consegue encontrar a loja que ela estava procurando. Acontece que ela veio até aqui para comer bolo. Quando ela estava tendo dificuldade em encontrar o bolo, Komura se ofereceu para alimentá-la. Ele achou que poderia ter exagerado, mas ela de repente abriu a boca o suficiente para mais do que um garfo.
Komura perguntou-se se precisava da bênção do pai dela para colocar algo na boca dela, mas teve que agir rápido antes que alguém o fizesse primeiro. Ele decidiu imaginar o pai dela e implorar por misericórdia. Depois, eles param na loja de óculos e Mia explica que encomendou novas lentes. Quando Mia as experimenta, ela fica feliz por ver melhor enquanto Komura planeja como coletar o DNA dela de sua mão direita e preservá-lo. Quando ele volta à realidade, agradece a Mia pelo dia divertido e tenta ir embora, mas Mia agarra sua mão e diz que quer passar mais tempo com ele agora que pode vê-lo. Eles andaram mais um pouco e se divertiram, e quando terminaram, Mia o agradeceu e prometeu vê-lo na escola. Komura pensou que poderia estar sonhando, mas quando se beliscou, soube que era real. Enquanto isso, Mia ficou surpresa com a gentileza de Komura por deixá-la levá-lo por aí. Quando ela pensa no dia divertido que teve, percebe que estava olhando para Komura o tempo todo. Alguns dias depois, Mi está na aula com seus óculos e uma máscara facial. Ela explica que pegou um resfriado, por isso a máscara, mas Komura se preocupa com a possibilidade de ela embaçar seus óculos. Nesse momento, seu parceiro na cegueira entra com a mesma condição e é chamado de esquisito pelos outros colegas. Quando Komura volta para o seu lugar, ele encontra Mi sem os óculos, insistindo que os esqueceu. No caminho para a escola no dia seguinte, Komura encontrou Mi fazendo sons fofos de gato e mal conseguiu se controlar para não filmar aquilo para uso próprio. No entanto, quando ele se perguntou o que ela estava olhando, descobriu que era uma sacola plástica. Komura não queria que sua rainha cega morresse de vergonha, então ele se aproximou sorrateiramente por trás dela e fingiu dar voz à sacola plástica. Mi estendeu a mão para acariciar o saco plástico, e justamente quando Komura pensou que tudo estava perdido, ela acabou acariciando ele e perguntando onde o gato tinha ido parar. Mais tarde na escola, Komura ficou paralisado quando percebeu que o menino mais popular da escola, Azuma, estava ajudando Mi a procurar algo porque ela tinha esquecido os óculos de novo. Enquanto procuram, Azuma coloca a mão sobre a de Mi e Komura quase tem um troço. Quando eles finalmente o encontram, Komura zomba deles, mas depois se sente mal por querer ter Mi só pra ele. Nesse momento, Mi agradece a Komura por sempre ajudá-la, então Azuma ri e revela que ele não é Komura. Mi explica que Komura é geralmente o bobo que a ajuda, então ela percebe o quão casual ela foi com ele, e fica envergonhada até notar que Komura está bem ali. No dia seguinte, os amigos de Mi não podem acreditar que a idiota esqueceu os óculos de novo. As meninas a alertam que ela pode acabar com rugas permanentes na testa de tanto franzir os olhos. Isso deixa Mi autoconsciente, e ela pratica levantar as sobrancelhas para eliminar as rugas. Komura chega à aula e cumprimenta Mi, mas quando ela se vira, ele fica impressionado com a beleza dos olhos dela. Infelizmente, a magia se dissipa, e ela volta a apertar os olhos, pois mal consegue ver qualquer coisa. O resto do dia passa e Komura parece estar em transe. Ele mantém a memória fresca na cabeça até ir para a cama e puxar os lençóis para se ocupar. No dia seguinte, Mi pede a Komura para ajudá-la a praticar um jogo chamado Shutori. Komura fica nervoso, mas concorda porque é um capacho. Eles começam a primeira rodada, mas Mi lamenta que ele está pegando leve demais e diz que não vai melhorar a menos que ele a provoque. Komura concorda em pegar mais pesado e começa a treiná-la na segunda rodada. Mi se esforça para acompanhar e acaba mencionando o nome de Komura, o que o pega de surpresa. O jogo termina, e o resto da classe para de assistir ao drama se desenrolar. Depois da aula, Mi e Komura acabam na tarefa de limpeza, mas Komura está apenas feliz por passar mais tempo com ela. De repente, ele percebe uma barata rastejando bem ao lado dela e quase perde o controle. Ele se pergunta como contar a ela sem causar pânico, já que ela não consegue ver onde está. Ele então a chama e pede para ela chegar mais perto. Ela chega tão perto que pode beijá-lo quando um dos outros alunos nota a barata e assusta Mi direto nos braços de macarrão de Komura. Em outro dia chuvoso, Komura chega à aula e encontra Mi apertando os olhos mesmo com os óculos na cabeça. Quando ela lhe diz que esqueceu, ele diz que estão na cabeça dela e ela as derruba acidentalmente. Komura se apressa para pegá-las e devolvê-las, mas Mi fecha os olhos para que ele faça as honras. Komura se pergunta se ela está esperando por um beijo até que seu cérebro inicia e ele se lembra dos óculos que está segurando. Ele se aproxima dela delicadamente, mas acaba deslizando os óculos nos lábios dela e quase morre de vergonha. Mi agradece a ele de qualquer forma enquanto Komura luta para respirar. Mais tarde, duas garotas falam sobre entregar uma carta, mas quando correm para a aula, uma delas a deixa cair acidentalmente. Mi acontece de estar por perto, então ela a pega. Perguntando-se o que é, Komura a encontra olhando para a carta e pergunta o que ela está fazendo. Mia explica que a pegou e pergunta a Komura para quem é. Komura dá uma olhada e vê que é para Azuma, a versão alternativa de Sasuke se Itachi não tivesse se desviado. Quando Komura nota o adesivo de coração, ele imagina que é uma carta de amor, mas Mia apenas pergunta de quem é. Quando ele diz para quem é, ela pega a carta e vai entregá-las. Na aula, ela encontra Azuma e entrega a carta enquanto todos olham. Komura assiste horrorizado enquanto Azuma pensa que é dela, então ele se prepara para se encolher e morrer.
Algumas garotas se aproximam de Mi e perguntam se ela também gosta de Azuma. Mi entende errado a pergunta e diz que sim, cravando ainda mais facas no coração de Komura enquanto ele ouve a confusão. Azuma sai da sala de aula para ler a carta e então Komura o segue para observar sua reação. Komura espera que o poder de olhares intensos faça Azuma saber que não foi de Mi. Mas quando vê Azuma sorrir feliz, ele se pergunta o que isso significa. Se o nome do remetente não estivesse lá, ele ainda poderia estar confuso, mas conclui que é feio demais para saber o que um Chad está pensando. De volta à sala, as garotas continuam a enviar seus melhores desejos para Mi e Azuma, mas Komura deseja que as garotas queimem no inferno. Mais tarde, ele começa a se perguntar se isso na verdade não é um mal entendido, já que Azuma tem todas as qualidades de sorvete que fazem você querer lambê-lo. Enquanto isso, Azuma acaba observando Komura caindo na loucura e tem uma ideia. Eventualmente, Mi percebe o quanto Komura parece abatido e pergunta se ele está chorando, mas Komura diz que está bem. Em seguida, ele pergunta o que ela acha de Azuma, fazendo-a se perguntar o que se passa com todos hoje. Ela diz que gosta de Azuma, mas Komura se pergunta que tipo de gostar ela quer dizer. De repente, Mi diz que entenderia se as pessoas perguntassem se ela gosta de Komura. Quando ele pergunta o porquê disso, ela explica que ficou apegada a ele e realmente gosta dele. Infelizmente, isso não torna as coisas mais claras. Nesse momento, Azuma chega com a sua resposta e a entrega para Mi. Komura parece arrasado, mas é pego de surpresa quando Mi pede a ele para ler a nota para ela. Até o Azuma está ansioso para que ele leia a resposta, o que faz Komura se perguntar o que está dentro. Ele se prepara para ambos os desfechos, mas quando lê a carta, ela diz a Mi que Komura também gosta dela. Azuma sai rindo e esclarece a confusão com o resto da turma, enquanto Komura ainda está atordoado. Mi pergunta o que estava na carta e todos aguardam a resposta dele, mas ele acovarda-se no final. Alguns dias depois, numa manhã fria, Komura corre para comprar café e fica surpreso ao ver Mi na frente da máquina de vendas. Ele imagina que a garota deve ter desistido de ter óculos a essa altura e pergunta se ela realmente conseguirá comprar seu chocolate quente sozinha. Mei diz que ficará bem e lamenta o quanto ele soa como sua mãe. No entanto, quando ela experimenta a bebida, quase engasga de tão amarga que é, então Komaru revela que... Ela pergunta a Komura se ele quer em vez disso, e ele congela. Ela acha que ele também não gosta do sabor do sofrimento e diz que ela mesma vai beber, mas Komura insiste que eles vão pegar. Ele pega a lata, mas quando percebe que seria um beijo indireto, ele hesita novamente e diz que não gosta de café preto. Em outra manhã, Koma corre para a escola atrasado quando percebe que Mia também está correndo para a escola. Ele está feliz por estar correndo com ela, mas quando tenta cumprimentá-la, percebe que ela não sabe quem ele é, já que está cega novamente. Quando eles chegam ao lado da estrada, Komura percebe como o cabelo dela está embaraçado e a saia está até parcialmente levantada. Ele alerta Mi, que pede desculpas por mostrá-lo, e então lamenta não querer que Komura a veja com o cabelo todo bagunçado. Enquanto Mi corre, Komura cai de joelhos para ter uma crise de nervos. Depois, Komura ajuda Mi a ir à enfermaria depois que ela caiu e quebrou os óculos novamente. Quando ela se machucou, Izumo foi quem sugeriu que Komura a levasse, fazendo Komura se perguntar se ele estava realmente torcendo por ele. Kamura fica nervoso com a proximidade de Mia, e surpreendentemente, ela também está nervosa com seu peso. No entanto, Kamura sabe que não importa quanto ela pese, o tamanho do amor dele pesa mais. Quando eles chegam ao escritório, Kamura diz a Mia para se apoiar em algo enquanto pega uma cadeira para ela. Quando Kamura a vê se apoiando em uma balança, ele rapidamente sugere que ela escolha outra coisa até perceber como ela realmente é pesada. Quando Mi percebe o que está acontecendo, ela fica vermelha e diz a Komura para esquecer o que viu. Mais tarde, Komura encontra Mi tentando alcançar algo no quadro. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela diz que o professor pediu para ela mudar o documento no quadro, mas ela está sem fôlego. Komura se oferece para fazer isso por ela, mas o rei baixinho fica humilhado quando sua mão não alcança longe o suficiente. Azuma então passa rapidamente e ajuda-os a colocar o documento no lugar. Depois, Komura diz que gostaria de ser um pouco mais alto, mas Mi diz que não gostaria, porque não conseguiria alcançá-lo quando olhasse para o rosto dele assim. Ela então diz casualmente que pelo menos consegue saber quem ele é pela voz e garante que ele provavelmente ainda vai crescer. Nesse ponto, Komura espera nunca crescer mais. No dia seguinte, Komura fica surpreso ao ver Mi chorando, mas decide não se intrometer. Mi se vira para ele e explica que estava lendo algo com alguns alunos, e riu tanto que começou a chorar. Komura fica agradecido por ela estar apenas rindo, até perceber que perdeu isso, e quer saber como ela parecia quando ria tanto. Ele espera poder perguntar a outra pessoa como ela parecia, mas por agora se contenta com como ela parece quando está com sono. Mais tarde, um dos alunos nota uma nuvem em forma de coração, então todos olham, exceto Mi, que não consegue ver além dos seus cílios. Quando Komura vê como ela parece triste por não conseguir ver, ele decide fazer algo a respeito.
À noite, Komura envia uma foto disso, e Mi adora. No dia seguinte, Komura anda pelos corredores procurando os óculos de Mi, já que a cabeça de vento aparentemente os esqueceu em algum lugar da escola. Logo em seguida, uma garota chamou Kimura, dizendo que encontrou os óculos de Mei na pia do banheiro. Ela acha que Kimura pode devolvê-los, já que ele se senta ao lado dela, e empurra os óculos no rosto dele. O mundo de Komura começa a girar instantaneamente enquanto ele tenta ver. Mi aparece nesse momento e vê vagamente um cara e uma garota em uma posição suspeita. Quando a garota chama o nome de Komura, Mi se desespera e corre para tirá-lo do caminho. Ela então pede desculpas por fazer uma cena enquanto o reset de fábrica de Komura ainda está em andamento. Na manhã seguinte, Mi surpreendentemente aparece com seus óculos e Komura percebe que ela não precisa de seu apoio quando não está quase cega. Ele acha que é para o melhor, já que chegou perigosamente perto de ter convulsões toda vez que ela invade seu espaço pessoal. De repente, ele percebe que esqueceu o livro e pergunta a Mi se pode compartilhar o dela. Mia rapidamente se aproxima, feliz por retribuir o favor, mas quando olha para ele, percebe o quão perto ele estava toda vez que compartilhavam um livro. Komura rapidamente cobre o rosto antes de sofrer um derrame. Isso, no fim de semana, Mia leva Conrad para acompanhá-la numa loja de óculos para escolher novas armações. Como as armações não são de grau, ela não consegue se ver, então geralmente pede ao pai para ajudá-la a escolher, mas ele não está por perto desta vez. Conrad percebe o quanto isso é importante, mas infelizmente, ele diz a ela que toda a armação que ela experimenta é linda pra caramba. Neste ponto, até ele sabe o quão inútil é, então ele tenta ao máximo encontrar uma maneira de ser útil. Ele então diz a Mi que vai achá-la fofa, não importa o que ela vista. Com isso, Mi decide ficar com os de sempre. No entanto, no dia seguinte, ela conta a Komura que acabou dormindo com os óculos e os quebrou. No fim de semana seguinte, Komura foi às ruas procurar ketchup. Lá, ele notou uma barraca vendendo chocolates e desejou que Mi lhe desse alguns no Dia dos Namorados. Mi surge exatamente nesse momento e ouve seu nome até descobrir que é apenas Komura. Komura fica feliz em vê-la fora do uniforme, mas se pergunta como ela conseguiu chegar até lá sem os óculos novamente. Mi diz que está acostumada com a área, então ficará bem, mas pergunta o que Komura queria que ela lhe desse. Komura percebe a situação complicada em que está, pois contar a verdade seria basicamente uma confissão. Ele planeja mudar de assunto quando percebe que a cidade inteira está decorada com temas de Dia dos Namorados, então ele assume que ela definitivamente vai perceber. Nesse momento, Mi aponta como tudo está vermelho e se pergunta se estão reformando, então Komura agradece a Deus por tê-la criado sem cérebro. Ele então diz que precisa ir ao supermercado e muda de assunto. Na loja, Mi diz que precisa comprar maionese, então Komura fica nervoso com a sensação de que fazer compras juntos parece vida de casados. No entanto, sua alegria é interrompida quando Mi pergunta o que é aquela atração avermelhada ali perto. Antes que Komura possa inventar uma mentira, Mihai lembra da coisa que ele queria tanto que ela desse a ele. Komura começa a pedir a Deus uma saída do buraco que cavou. Ele ouve alguém oferecendo amostras grátis e pergunta a Mihai se ela quer algumas. Mas quando vê os chocolates de Dia dos Namorados, ele percebe que é na verdade obra do diabo. Camaras para a mulher antes que ela lembre a Mia do Dia dos Namorados. Então ele a puxa pela mão. Ele pede desculpas por ser tão direto, mas Mi simplesmente diz que as mãos dele são muito quentes, ao contrário das dela. Ela aponta que mãos frias são boas para fazer chocolates, então Komura pergunta se ela planeja fazer alguns em breve. Mi menciona que o Dia dos Namorados está chegando e finalmente percebe por que tudo está tão vermelho. Komura tenta desesperadamente mudar de assunto, mas Mi pergunta se ele queria que ela lhe desse chocolates. Ele preferia fazer um pacto com o diabo do que ser rejeitado por ela, mas felizmente Mi era muito ingênua para perceber que ele tinha sentimentos. Ela disse a ele que daria chocolates a todos os amigos, incluindo ele. Komura ficou aliviado e aceitou os chocolates de zona de amizade. O Dia dos Namorados finalmente chega, e Komura espera pacientemente seus chocolates de pena, enquanto Mi entrega o restante aos seus outros amigos. Depois, ela se dirige a Komura para entregar seus chocolates, mas quando verifica sua bolsa, percebe que acabaram. Mi está meio chateada por ter esquecido, enquanto Komura espera se qualificar para receber chocolates no próximo ano. É aí que ele percebe que não quer ficar preso na prisão de amigo por um ano e planeja confessar. Pensando melhor, ele se lembra de como se parece no espelho e desiste. No entanto, Mia pede um pouco do seu tempo após a escola naquele dia. Quando a escola acaba, Mia diz a Komura que ela queria pelo menos dar algo para ele para que ele não se sentisse excluído. Mas infelizmente seus neurônios não conseguiram se conectar rápido o suficiente para formar uma ideia. Em vez disso, ela diz que ele pode pedir para ela fazer uma única coisa. Komura não acredita no que ouve, mas aproveita a oportunidade para pedir que ela o escute. Ele se levanta para confessar, mas se pergunta se pode estragar o relacionamento no processo. No entanto, ele acha que essa é a melhor hora para fazer isso, já que ela não pode ver seu rosto patético. Komura tenta desesperadamente forçar sua voz a sair, mas quando isso não coopera, ele pede desculpas por ter amarelado.
Ele então promete contar a ela outra hora quando ela realmente estiver vendo o rosto dele. Quando Mi diz que estará esperando, Komaru se pergunta se ela sabe o que ele queria dizer. No entanto, quando ela pega um chocolate substituto de amigo, Komura percebe que ela ainda é tão densa quanto a lente dos óculos dela. Um mês depois, Mi verifica seu peso e vê alguns quilos indesejados. No dia seguinte, na escola, Komura espera dar seus chocolates a ela para retribuir pelo Dia dos Namorados. Mas quando ele vê Mi, ela parece que sua alma morreu em seu corpo. Ela então explica como comeu demais os chocolates do Dia dos Namorados e está tentando reduzir os doces. Ela pede a Komura para pará-la se notar que ela está em uma incursão gulosa. Komura concorda em ajudar, mas isso significa que ele não poderá dar a ela seus chocolates. Nesse momento, Azuma se aproxima e entrega a Mi alguns biscoitos em troca do Dia dos Namorados. Mi luta contra a tentação, então ela coloca a mão na bolsa para pegar uma pastilha, mas Komura a avisa que é na verdade um dos biscoitos. Mia deixa passar e diz que é porque ela não estava de óculos, mas Kamura eventualmente percebe que ela pode estar no seu limite. Ela quase come outro biscoito, mas Izumo a avisa novamente e ela alega que não viu. Komura sente que algo estranho está acontecendo enquanto o outro estudante lhe entrega alguns chocolates. Novamente, ela tenta colocar na boca, e Komura percebe que ela está realmente fazendo de propósito. Komura insiste em manter sua promessa de ajudar e se oferece para guardar os doces para ela por enquanto. Mia finalmente se rende e se convence de que vai dar só uma mordida. Então Komura assiste horrorizado enquanto Azuma está prestes a ganhar. Ele então sugere que ela coma um pouco do dele, mas instantaneamente se arrepende de quebrar sua palavra. Felizmente, Mia está desesperada demais para se importar e rapidamente coloca na boca, agradecendo a ele felizmente. Não estava claro se ele fez a coisa certa ali. Na manhã seguinte, na aula, Komura encontra Mia olhando para algo, então ela diz a ele que completou seu cartão de pontos para doces. Ela explica que precisará ir a uma caixa de correio para enviar depois da escola, mas a mais próxima fica em uma área que ela ainda não visitou. Kimura fica preocupado, então ele se oferece para levá-la até lá. Mia fica surpresa, mas aceita sua oferta. Nesse momento, outros colegas perguntam a Kimura se ele gostaria de ir ao novo fliperama com eles depois da escola. Komura fica animado até se lembrar de que tem planos de escapar da zona de amizade e recusa. No entanto, Mi não fica muito contente ao ouvir isso. Mais tarde, Mi começa a exalar uma aura negativa e eventualmente diz a Komura que não precisa mais da ajuda dele, assim ele pode ir direto para casa. Komura insiste que está preocupado, já que ela esqueceu seus óculos, então Mi muda de ideia e diz que na verdade está usando lentes de contato. Komura sabe que ela está mentindo, então quando o professor chama Mia para ler, ele se pergunta se ela ficará bem. Mia enfia a cabeça em seu livro e consegue ler a história até que ela tropeça em um personagem com muitos strokes. Mia imagina que Komura insistirá em ir com ela se ela falhar, então ela finge uma tosse, e o professor surpreendentemente a deixa sair. Depois da aula, Mia encontra um aviso de que eles mudarão de sala para o próximo período. Alguns alunos se oferecem para ir com ela, mas quando ela imagina Komura apontando o quanto ela precisa de ajuda, ela recusa e sai correndo da sala. Antes que Komura possa ir atrás dela, seus amigos lembram-lhe sobre os jogos especiais que serão lançados naquele dia e perguntam se os seus planos são realmente tão importantes. Por um segundo, Komura considerou priorizar os amigos, mas então lembrou-se de como Mi parecia totalmente desamparada. Enquanto isso, Mi tinha ido para a sala errada. Ela admitiu que estar sozinha era difícil, mas queria que Komura passasse um tempo com seus amigos também. Nesse momento, Komura esbarrou nela e fingiu que também tinha se perdido, então sugeriu que fossem juntos para a sala certa. Mi tentou fingir que não cometeu um erro, mas acabou confessando que não conseguia ver. Ela então explicou que não queria que ele desistisse de um dia divertido por causa dela, fazendo Komura perceber que ela esteve ajustando tudo o dia inteiro por causa dele. Mi começa a ficar ainda mais melosa quando diz a ele que gosta de tê-lo por perto e o quer só pra ela. Komura fica sem palavras, então Mi tenta salvar a situação dizendo que irá sozinha à caixa de correio, mas Komura insiste que a levará, pois está preocupado. Mia finalmente acaba postando seu cartão em uma caixa de correio perto da escola. Depois, Mia pergunta se ele gosta de jogos de arcade e ele diz que gosta de poder se desligar sem ninguém incomodando. Enquanto Komura observa Mi ir para casa, ele percebe que Mi poderia ter ido para casa pegar seus óculos, já que ela mora perto. Ele então conclui que também pode querer ela só para si, já que terminou comigo cedo. Ele conseguiu se encontrar com seus amigos no fliperama algumas semanas depois. É o final do ano letivo, e Komura percebe como o tempo voou rapidamente para ele. Ele se pergunta se está ficando tão velho e verifica se sua coluna precisa de óleo, mas logo se concentra em sua única preocupação, Mi. Ele já está preocupado com ela cair de tanto sono. Nesse momento, a professora anuncia os recebedores do prêmio de presença perfeita. Mia e Komura são chamados entre os alunos, mas enquanto caminham em direção ao palco, Komura ouve alguns estudantes dizendo que Mia se parece com a personagem principal de um filme de Tyler Perry. De repente, Komura percebe que está acostumado a ver o olhar mortal de Mia, mas se ela subir no palco assim, sua reputação pode estar em perigo.
Mia diz a Komura como é assustador ter tantas pessoas assistindo a eles, então Komura decide que precisa fazer algo para ajudá-la a relaxar sua expressão. Ele espera deixá-la menos tensa, então conta a ela sobre um ponto na mão que ela pode pressionar para acalmar os nervos. Mi pede a ele para fazer isso por ela, então Komura tenta controlar seus pensamentos intrusivos quando Mi diz que só faz cócegas, então ele pode pressionar mais. Quando Komura começa a tremer sob a pressão, Mi diz que conhece um truque para ajudar com os nervos dele também. Ela diz para ele pensar em polvos panqueca, explicando que o tempo voa quando você pensa em coisas divertidas. Komura a deixa ir e acha que ela parece um pouco menos tensa agora. Ele pensa que mesmo que as pessoas achem que ela parece má por enquanto, logo verão como ela é bonita. Komura é chamado ao palco para receber seu prêmio, então ele percebe o quão nervoso está para receber um pedaço de papel. Ele decide tentar o truque da Mi e se concentrar em algo divertido. No entanto, quando tudo em que ele consegue pensar é Mi, ele percebe que o ano passa rápido porque tudo em que pensa é Mi. Já faz um ano desde que ele reparou nos seus lindos olhos disfuncionais. Mi fica ao lado dele e diz que está ansiosa por mais um ano com ele. Mais tarde, eles vão para a aula para descobrir seus novos arranjos de assentos, então Komura começa a se preocupar com quem Mi vai acabar sentada ao lado. Quando Komura pega o seu número de assento, vê que é exatamente o mesmo lugar da última vez, então ele volta para o canto. Por outro lado, Mi acaba mais perto da frente com Azuma bem ao lado dela. Komura imagina que Azuma iria ajudá-la e tenta se convencer de que não está com ciúmes. Enquanto Komura luta contra seus demônios internos, sua nova vizinha de assento se pergunta com que tipo de esquisitão ela ficou presa. Enquanto isso, Mi pergunta a Azuma onde Komura está, e ele diz a ela que ele está no mesmo lugar. Mi começa a olhar para o canto dele, fazendo Azuma rir enquanto Komura entra em colapso por causa das más vibrações alfa de Azuma. Nesse momento, outro aluno avisa Mi que ela está no lugar dele, e Mi percebe que confundiu os assentos. Azuma tenta ajudá-la, e Komura quase tem um derrame por causa da proximidade. E quando Azuma pega na mão dela, Komura pode ouvir os portões celestiais chamando. Enquanto isso, sua nova colega de assento tenta falar com ele, mas ele a ignora completamente. Quando Komura vê o novo assento de Mi, ele relaxa um pouco e finalmente se apresenta ao NPC ao seu lado. Mi continua olhando para Komura, o que o deixa todo animado por dentro. Finalmente, tudo o que ele consegue pensar é quando ela vai olhar para ele de novo, mas ele sabe que ela vai se meter em problemas por não prestar atenção. Neste ponto, a aluna substituta já teve o suficiente e vai até a frente da classe para pedir a Mi para trocar de lugar com ela. Mi concorda imediatamente, chocando Komura, que pensa que ela precisa estar mais perto do quadro. Quando Mi se acomoda, Komura pergunta se foi a melhor decisão, então Mi explica que não quer ser pega cochilando na frente e pode se meter em problemas por olhar para trás demais. Komura não acredita nos próprios ouvidos, mas não consegue se perguntar se é por causa dele. Alguns dias depois, o professor de arte os faz formar duplas e desenhar retratos um do outro. Mi esqueceu seus óculos, como de costume, mas Komura está determinado a comprar o que ela rabiscar e colocar na porta dele. Mi se aproxima para olhá-lo de perto, mas quando percebe que não vai dar certo, pede para desenhá-lo como o imagina em sua cabeça. Komura fica nervoso com o resultado, mas acaba sendo um desenho bem decente. Infelizmente, o professor não o deixará ficar com ele. Mais tarde, Mi usa o banheiro quando outra aluna entra e começa uma conversa trivial. Ela invade o espaço pessoal de Mi, comentando sobre o quão longos são os cílios dela e como a pele é fofa. Mi acaba ficando estranha e revivendo um momento constrangedor. Mais tarde na aula, quando Komura se aproxima dela, ela chega perto como de costume, mas quando se lembra do momento no banheiro, rapidamente dá um passo para trás de forma desajeitada. Alguns dias depois, Komura corre para casa, e quando ninguém está olhando, ele admite que trouxe Mia com ele. Como ele é um perdedor, ele só se referiu aos óculos dela. Apenas 30 minutos antes, Mia tinha tirado seus óculos quando seus amigos pediram para caminhar até em casa com ela. Ela acabou esquecendo eles, então quando Komura voltou para seu assento, percebeu que ela os havia deixado para trás. Ele inicialmente começou a entrar em pânico, até lembrar que tinha o contato dela e enviou uma mensagem. Mia disse a ele que poderia deixá-los lá, mas ele insistiu que estava preocupado com a segurança deles e sugeriu levá-los para casa com ele. Mia concordou, e foi assim que Komura acabou parecendo que estava carregando roupas íntimas roubadas na sua mochila. No entanto, sua mãe simplesmente atribuiu isso aos demônios da puberdade. Mais tarde, Komura colocou os óculos em uma prateleira enquanto tentava estudar. Infelizmente, tudo o que ele conseguia imaginar era a própria Mia, e a concentração sumiu. Ele puxa alguns lenços, mas não pelo que sua mente suja pensa. Ele simplesmente quer virá-los. Na verdade, ele tenta se fantasiar de Mia, mas sente vergonha ao descobrir seu lado degenerado. Enquanto isso, Mia estuda em casa com seus óculos de reserva. Depois de limpá-los, ela se pergunta se o par com Komura tem alguma digital e se preocupa. De volta à casa de Komura, o perdedor virgem acabou de limpar todas as marcas de seu DNA dos óculos dela quando percebe uma ligação de Mi.
Ele atende nervosamente e me pergunta se os óculos dela estão se comportando bem. No entanto, Komura não gosta da ideia de que estava apenas limpando um bom menino e começa a se sentir mal. Mie então diz que seus óculos estarem na casa dele e é meio como se ela estivesse visitando. Komura então volta a alucinar imagens dela com uma saia aparentemente mais curta. Quando desliga o telefone, ele é assombrado pelo fantasma das namoradas que nunca teve. Nem é preciso dizer que ele não dorme naquela noite. Depois de algumas semanas, Mi continua sua rotina de esquecer os óculos e se aproximar de Komura para vê-lo. No entanto, de repente, ela escorrega e cai sobre ele, então pede desculpas por se inclinar demais. Ela menciona uma das vezes em que fez isso com outra pessoa e chegou tão perto que seus lábios se tocaram. A realidade de Komura começou a se despedaçar em 1 milhão de pedaços até que Mi esclareceu que na verdade era o pai dela. Komura estava preocupado que ela percebesse o quanto ele estava nervoso, mas Mi estava ocupada demais se explicando e implorando para ele não pensar que ela é uma garota má. Komura se perguntou se ela estava realmente nervosa também, mas ele rapidamente se convenceu do contrário. Em outra manhã, um dos alunos aponta o cabelo bagunçado de Mi, mas não há tempo para ela ir ao banheiro para arrumá-lo. A garota tenta convencê-la de que é realmente fofo, mas Mi parece não acreditar. Komura vê o quanto isso a incomoda e acha que ela não será facilmente convencida, mas de repente ela pergunta o que ele acha. Komura a tranquiliza dizendo que está tudo bem. Então Mi concorda que está, fazendo Komura se perguntar se ele está em uma fantasia ou algo assim. Mais tarde, Mi percebe Komura lutando com seu ombro dolorido, então ela se oferece para lhe fazer uma massagem no ombro. Komura tenta recusar, preocupado que suas calças possam se molhar uma vez que as mãos dela toquem seus ombros. Como Mia insiste, ela acaba fazendo uma boa massagem enquanto Komura imagina sua avó nua para manter a cobra da calça sob controle. Mei é realmente boa nisso, mas quando termina, ela rapidamente rabisca algo sobre massagens nos ombros. Quando Komura pergunta o que ela está fazendo, ela explica que queria anotar as coisas que poderia fazer por ele mesmo sem seus óculos. Mia então lhe dá um sorriso de tirar o fôlego e diz que pode fazer qualquer coisa por ele quando seus óculos estão postos. Outro dia, Mi entra na sala de aula e encontra Komura dormindo profundamente. Ela tenta acordá-lo para a próxima aula, mas quando ele não reage, ela começa a explorar as maravilhas do corpo masculino. Quando ela mexe na mão dele, ele acorda e percebe por que seu sonho de repente tomou um rumo molhado. Mia explica que queria dar uma boa olhada nele com os óculos, mas de repente fica envergonhada. Para se redimir, ela lhe dá um passe livre para olhar para ela também. Mas ele rapidamente passa adiante. Em um dia chuvoso qualquer, Komaru encontra Miyadi para ir à escola. Ela lamenta ter esquecido seus óculos pela enésima vez e acaba pisando em uma poça de lama. Quando eles chegam à escola, Miki está incomodada com suas meias molhadas. Ela pede a Komura para se virar enquanto tira as meias. Quando termina, Komura nota seus pés sem manchas e vira-se novamente para a janela para não desenvolver uma obsessão e perder dinheiro na internet. Alguns dias depois, Komura encontra Mi sozinha em um balanço e se pergunta o que está errado. Ela explica que esqueceu as chaves e está esperando a mãe, depois pede a Komura para empurrá-la no balanço. Komura entra em choque ao se perguntar se é correto tocar nas costas de uma mulher antes do casamento. Ele acaba optando pelos ombros, mas enquanto ela balança para frente e para trás, Komura se pergunta se ela está se expondo na frente de outros rapazes e rapidamente para o balanço. Ele culpa o vento por pará-la, mas então percebe o quão perto seus rostos estão. Komura se afasta enquanto Mio assegura que está usando calças por baixo da saia e lhe dá uma rápida espiada. Em outro dia na escola, algo cai do armário de Komura, e quando Mi pega, ele se preocupa que ela vá pensar que ele é um perdedor por gastar uma fortuna em jogos. Mi pergunta o que é o cartão e ele fica novamente feliz por ela ser parcialmente cega, então ele simplesmente diz que é um cartão Apple. Mais tarde, no almoço, Komura se repreende por não ter sido sincero com Mi, mas Mi parece estar pensativa sobre algo. De repente, Mi lhe oferece uma fatia de maçã, mas Komura insiste que ela deve ficar com ela. Naquela noite, Komura acorda com uma ligação de Mi e pensa que ela está falando com uma de suas amigas. Quando ela percebe que é o Komura, ela pede desculpas por acordá-lo, mas Komura imediatamente assegura que já estava acordado. Maya então encerra a ligação, mas momentos depois, ela liga de volta, confusa. Komura oferece ajuda como pode, então Mia explica que está em uma festa do pijama e teve que ir ao banheiro sem seus óculos. No entanto, ela não sabia que estaria tão escuro e assustador, então desistiu. Komura pergunta se há um interruptor de luz por perto, então Mia tenta verificar quando lamenta que sua fita ficou presa. Komura perde o foco ao pensar no pijama da Mie, mas é trazido de volta à realidade quando Mie pede para ele cantar para ela. Aparentemente, eles assistiram a um filme de terror naquela noite, então ela precisa de uma boa distração. O idiota começa a cantar o hino da escola, mas pelo menos faz Mie rir. De repente, ele ouve a mãe por perto e finge estar dormindo.
Mi se pergunta por que ele silenciou de repente e chama por ele. Então Komura tenta sussurrar para ela, mas isso a pega de surpresa e a deixa envergonhada. A mãe de Komura finalmente sai, então ele volta para ir chamada e Mi continua a zombar dele por cantar o hino da escola. Komura então sugere que Mi use a luz do celular e ela finalmente consegue encontrar o banheiro. Komura fica nervoso sobre o que vem a seguir, mas Mi diz que vai se silenciar. Antes de fazer isso, ela sussurra o nome de Komura no telefone e ele é teletransportado para o chão. Depois, Mi finalmente chega ao quarto e pede desculpas por incomodá-lo tanto. Komura insiste que já estava acordado e gostaria de poder falar com ela até de manhã, mas ambos se despedem desejando uma boa noite. Komura rapidamente levanta os lençóis enquanto pensa nos pijamas de Mi, enquanto Mi se aconchega perto de suas amigas para escapar dos demônios da paralisia do sono. Alguns dias depois, na piscina, Komura se preocupa com Mi já que ela esqueceu os óculos até se perguntar o que as pessoas que usam óculos fazem quando estão na piscina. Enquanto olha para Mi, ele a vê tirar os óculos de natação e espera que sejam de grau. De repente, um dos caras diz a ele que está olhando um pouco demais, enquanto uma das amigas da Mi sussurra algo que a deixa envergonhada. Mais tarde, a caminho de casa, Komura sai da loja e encontra Mi comendo algo, pedindo-lhe para manter em segredo. Enquanto Komura observa seus lábios, ele percebe que ela ganhou um prêmio. Então, antes que ela jogue fora o palito, ele segura a mão dela, criando outro momento embaraçoso. Ele explica que ela venceu, então ela pergunta se ele fica feliz quando ganha. Quando ele diz que sim, ela lhe diz que ele pode ficar com isso e sai feliz. No dia seguinte, Komura espera na frente da escola quando percebe um gato de rua. Ele decide segui-lo, mas quando chega aos fundos da academia, ele nota Azuma com uma garota e rapidamente se esconde antes que eles o vejam. Ele tenta silenciar o gato, mas eles já o ouviram miar. Nesse momento, Mia também caminha nessa direção procurando o gato. Komura se preocupa que será pego em uma situação estranha e começa a suar em bicas. Mas, felizmente, o gato vai em direção a Mi. Quando o gato começa a se esfregar nos pés de Mi, Komura deseja poder ser um gato também. Nesse momento, Mi escuta a declaração de amor e para por um segundo, então ela volta a acariciar o gato. Komura se pergunta se ela simplesmente não está interessada e imagina como seria se confessasse para ela. À medida que o K-drama continua a se desenrolar, Mi começa a seguir o gato em território de bloqueio, então Komura rapidamente a tira do caminho assim que a garota diz a Azuma que o ama. Mi pede desculpas por quase interromper, fazendo Komura perceber que ela não é completamente desatenta, afinal. Ele decide que um dia também tentará, embora Azuma rejeite totalmente essa garota. Para a próxima aula, a turma é dividida em grupos para discutir o projeto da viagem de campo. Os meninos percebem que Komura está focado em Mi novamente e dizem para ele simplesmente entrar no grupo dela. Câmara tenta negar as acusações, mas eles dizem para ele ir caso ela esqueça os óculos novamente. Câmara se pergunta se é realmente assim que todos os veem quando os meninos riem muito. Câmara admite que quer estar no grupo dela, mas não tem coragem de se juntar ao grupo dela sozinho. Felizmente, o número máximo para um grupo é 6, então os meninos se oferecem para se juntar a ele, mas Komura ainda precisa tomar a iniciativa e perguntar. Enquanto isso, Mia também é pega olhando na direção de Komura, então as meninas avisam para ela não esquecer seus óculos desta vez. Ela diz que seu plano é colocar óculos sobressalentes na bolsa. Quando perguntam por que ela não faz isso o tempo todo, ela explica que gosta de ter um par em casa o tempo todo. De repente, a garota provoca a Mi sobre convidar Komura, já que ela esteve olhando para ele o tempo todo. Miai admite que ela quer ir com eles, exatamente quando Komura se aproxima do grupo dela. A garota toma a iniciativa e convida os meninos para se juntarem ao grupo para que Komura possa ajudar Miai. Ela avisa Kimura que Miai também gasta dinheiro como turista e frequentemente fica distraída, então eles precisam que ele faça sua mágica. Mia insiste que eles não podem simplesmente decidir por ele, mas Câmara explica que eles também estavam a caminho de se juntar ao grupo dela. Mai diz que isso a deixaria muito feliz. Uma vez que os dois grupos se uniram, Mai pergunta a Komura por que o grupo dele decidiu juntar-se ao dela. Komura diz que ele só estava esperando que eles pudessem ir juntos, e Mai diz que eles estavam pensando a mesma coisa, então ela mal pode esperar. Depois, eles conseguem pagar uma moeda de 10 ienes enquanto discutem seus planos para a viagem. Naquela noite, Mi procura seus óculos de reserva e finalmente os coloca na bolsa. Mas quando tenta dormir, seu TDAH começa a se manifestar. Ela se lembra de como as pessoas acham que ela é uma boba e espera não causar problemas para Komura novamente. Na manhã seguinte, Komura corre para a aula e explica que ele dormiu demais porque estava animado demais para dormir cedo. Momentos depois, Mi também chega atrasada e acrescenta que tropeçou e quebrou seus óculos. Mas felizmente ela tem os de reserva. Eles vão para os ônibus e, enquanto esperam, Mi pega seus óculos de reserva. Komura fica nervoso de novo, mas Mi diz a ele que está ansiosa pelo dia. No entanto, quando ela coloca os óculos, percebe que são um par falso que ela comprou aleatoriamente um dia. Os verdadeiros estavam debaixo da cama dela. Mais tarde no museu, Komura percebe que Mi provavelmente trouxe seus óculos falsos e não será capaz de escrever seu relatório.
Como Mia estava fingindo que podia ver, ele supôs que ela provavelmente estava decepcionada e não queria ser insensível. No entanto, ela acabou tropeçando e teve que ser salva por Câmara, que começou a vaporizar. Ele então notou uma exposição que seria mais fácil para Miai ver, e a levou até lá. Quando Miai percebeu que ele descobriu, ela se sentiu mal por esquecer novamente, mas ele a consolou dizendo que tecnicamente ela não esqueceu. Então ele diz a ela que gosta de ser útil para ela, mas a quantidade de mel na declaração quase o engasga. Mia agradece, mas diz para ele ir dar uma olhada ao redor e não se preocupar com ela. Komura se pergunta se ela acabou de afastá-lo porque ele foi nojento. Agora ele se sente como se fosse chorar. Mais tarde, Mi se aproxima do grupo errado de pessoas e pede desculpas pelo engano. Em seguida, ela senta-se sozinha até que Komura finalmente a encontra. Ela havia enviado uma mensagem a ele pedindo ajuda, o que significa que ela não ficou enojada, afinal. Mi pede desculpas e diz que tentar fazer as coisas sozinha estava causando ainda mais problemas para eles. Komura tenta tranquilizá-la, mas ela começa a chorar, lamentando que não quer continuar dependendo dele. Eles se sentam juntos e Mi continua pedindo desculpas por ser um incômodo, mas Komura não sabe como dizer a ela que ela está longe de ser isso. Ele se lembra de todas as suas melhores memórias com ela e se pergunta como pode animá-la. Ele então confessa que gostaria que ela esquecesse os óculos todos os dias. Quando Mi pergunta por quê, ele se aproxima e diz que gosta de ajudá-la, e diz para ela não se preocupar. No caminho de volta no ônibus, Komura se preocupa que ela possa odiá-lo, já que não falara com ele desde então. No entanto, enquanto Mia esconde o rosto, ela diz a ele que é muito legal e coloca a mão sobre a dele. Komura fica vermelho como um tomate quando me diz que a sua estranha atração por cegueira a deixou feliz. O próximo. No dia seguinte, Mia não consegue parar de pensar nas palavras de Komura e acha que ele estava apenas sendo gentil de novo. Ela planeja parar de depender tanto dele e coloca suas lentes de contato. Quando Komura chega, ele tenta falar sobre sua estranha confissão, mas Mia o interrompe e mostra que está tentando ser mais autoconfiante, forçando-se a usar suas lentes. Komura fica contente ao ouvir isso e se senta. Mais tarde, as amigas de Mi perguntam por que ela estava incomodada por esquecer os óculos. De repente, Asuka recebe uma mensagem de um menino, e quando Mi pergunta se ela se aproximou dele, Asuka sai correndo da sala. A outra amiga celebra o fato de Asuka estar apaixonada. Mi não parece entender, então a garota lembra do rosto de Asuka e diz que ela gosta dele de uma maneira especial. Mais tarde, Mi se pergunta sobre estar apaixonada e diz que não entende. Depois, ela vai para a sala dos professores onde encontra Komura, que pergunta sobre suas lentes de contato. Ela lamenta por serem desconfortáveis e diz que prefere que ele a ajude. De repente, ela puxa Komura para perto e diz para ele olhar para ela. Ela se surpreende com o quão feliz ele parece, mas então percebe que já viu aquela expressão no rosto de Asuka. Em seguida, ela sai correndo, e a caminho de casa, se pergunta se é especial para Komura. Isso seria ótimo, porque é o mesmo para ela também. No dia seguinte, você adivinhou, Mi esqueceu seu suporte de vida. Komura sugeriu que compartilhassem seu livro didático, e Mi parecia estar de um humor incomumente bom. Ela até prendeu o cabelo de um jeito novo. De repente, Mi se aproximou e tentou olhar para o rosto dele, mas quando Komura se perguntou o que ela estava fazendo, ela de repente saiu correndo. De repente, aquela bruxa loira apareceu e perguntou se ele estava apenas beijando Mi. Felizmente, outro colega de classe os defende e diz que é isso que a Mi faz quando esquece os óculos. A garota loira se sente desapontada por ainda não terem se beijado, enquanto Komura se preocupa que toda a classe esteja pensando o mesmo. Quando Komura retorna, ela tenta se aproximar dele, mas Komura se afasta, alegando estar doente. Mi rapidamente corre para pegar uma máscara para ele, e uma vez que ele a usa, ela volta a encará-lo. Durante a aula de música, Mi esquece o conceito de espaço pessoal e Komura se preocupa com as pessoas olhando. Em algum momento, ele se perguntou por que ela queria olhar para o seu rosto sem graça de qualquer maneira. Durante a aula de ginástica, a garota loira continua importunando o Komura sobre o beijo inexistente, enquanto Mia os observa tristemente. Ela perde o foco e acaba tropeçando em uma bola de basquete, fazendo todo mundo correr até ela. Ela acaba na enfermaria, e após a enfermeira sair, Mia agradece a Komura por ter vindo. Komura espera que as pessoas não tenham a impressão errada e começa a ficar vermelho no rosto enquanto Mia o encara. Ela de repente pergunta o que ele faz no fim de semana. Komura fica surpreso, mas diz a ela o quanto gosta de ir ao fliperama. Mi diz que o pai dela não a deixa ir sozinha, mas ela consegue sair às escondidas às vezes. Mi diz que só queria falar com ele, já que ele tem estado ocupado com a senhorita Trancinhas ultimamente. Komura finalmente percebe que tem negligenciado Mi, que está tendo dificuldades sem os óculos. Mi pergunta se pode olhar para o rosto dele uma vez por dia quando esquece os óculos. No entanto, quando Komura pergunta por que ela quer ver o rosto dele, Mi apenas se mexe nervosamente. Ela diz a ele que está tudo bem se não quiser, mas Komura diz que não se importa. Ele diz que ela pode olhar para o rosto dele o quanto quiser, então ela fica animada para aceitar a oferta. Sua primeira sessão de observação começa e Komura se esforça para se manter controlado. Mais tarde, Mi ajuda Komura com a limpeza, mas quando ela guarda as ferramentas, prende o cabelo no armário. Quando Komura avisa, Mi sugere cortar o cabelo com uma tesoura, então Komura se oferece para fazer isso por ela. Quando Komura pega a tesoura, começa a ter um mini ataque de pânico.
mas Mi o assegura que ela costumava cortar o cabelo o tempo todo. Mi pergunta se ele gosta de cabelo comprido, mas Komura não ouve uma palavra do que ela diz até finalmente cortá-lo. Mais tarde na aula, Mi tenta prender o cabelo e acidentalmente deixa cair seu elástico. Komura pega imediatamente para ela, então Mi sugere que ele a ajude a fazê-lo. Komura se concentra em fazer tudo certinho e Mi fica feliz com o resultado. Ela gostaria que fosse assim todas as manhãs, então Komura pergunta se ela quer dizer na escola, mas ela diz que não. Mais uma vez, Komura é obrigado a fazer matemática de menina. Algumas semanas depois, em um dia chuvoso, os alunos se preparam para o próximo festival cultural quando Mi se aproxima de Komura para ajudar. Komura diz que ela parece ter saído de um túmulo, então Mi rapidamente limpa. Ela então pergunta se ele quer fazer uma pausa, e Komura diz que fará depois de terminar sua tarefa. Mi continua hesitando e Komura se pergunta se ela ficou sem coisas para fazer, especialmente quando ela pede para ajudá-lo. Infelizmente, ela quebra tudo sem seus óculos. Komura sugere que ele faz a colagem enquanto Mi apenas junta os papéis, mas isso rapidamente dá errado quando ela cola os lados errados juntos. Komura então aponta outra tarefa que ela poderia fazer para se livrar dela, então Mi relutantemente concorda e pede para ele informá-la quando fizer uma pausa. Komura não tem audácia ou inteligência suficiente para pensar que ela quer fazer uma pausa com ele. Ele então percebe que está sem cola e sai para buscá-la quando Mi de repente o acompanha. Quando chegam à sala de preparação de arte vazia, Mi rapidamente o puxa para dentro para que possam ficar a sós. Ela impede Komura de acender as luzes e pede para dar uma boa olhada nele. Komura diz que está tudo bem, mas quando percebe como estão suspeitos, sugere ir para outro lugar. Mi o detém e diz que é melhor quando não há ninguém por perto. Nesse momento, Komura para de respirar. Komura se pergunta se é por isso que ela queria uma pausa, mas tenta se convencer de que está exagerando. Mi começa sua sessão de observação, que Komura acha que ela usa para acalmar sua ansiedade. No entanto, quando vê que ela está ficando mais vermelha do que uma espinha estourada, ele se pergunta se é especial para ela. Quando voltam para a aula, Azuma informa Komura que seu rosto está todo preto, assim como as garotas informam Mi, e que suas mãos estão todas pretas. Komura insiste que não é o que parece, mas é. Mais tarde, na casa de Komura, sua mãe sugere que ele fure a orelha para o festival cultural. No entanto, Komura descarta a ideia, pois acha que não tem estilo suficiente para realizá-la. Ele considera que é mais adequado para garotos bonitos como Azuma, enquanto pensa que Komorigawa deveria cobrir o rosto com um saco de papel. De repente, Komura nota que Mi caiu no chão, então ele pergunta o que aconteceu e ela diz que deixou cair algo pequeno. Ela finalmente encontra e Komura percebe que parece um brinco. Ele de repente começa a pensar se ela gosta de piercings, já que ele nunca viu as orelhas dela. A aula começa e Komura sugere compartilhar os livros, mas tudo em que ele consegue pensar é na visão das orelhas dela com brincos. Ele tenta se aproximar para vê-las, mas é pego no flagra e disfarça. Mais tarde, durante a aula de arte, Mi lhe mostra o piercing, mas diz que está apenas brincando. Komura pergunta o que ela está fazendo com miçangas, então ela explica que está usando-as como olhos para o polvo panqueca que está apresentando no festival cultural. Komura percebe que é por isso que se apaixonou por ela. Ele é um sujeito sem graça, sem imaginação própria, e é por isso que não ficaria bem com um piercing. Komura nota Mi com uma agulha e a avisa para ter cuidado, então Mi aponta o quanto piercings são assustadores, mesmo sendo fofos. Komura diz a ela que sua família quer que ele faça um, então Mi coloca a conta na orelha dele e diz que pode ficar legal. Ela diz a ele que não tem certeza, já que não consegue ver bem, mas quando Câmara chega em casa, ele procura online como fazer um furo na orelha. No dia seguinte, os alunos continuam seus preparativos para o festival. Enquanto Mi lamenta não poder ficar por causa do seu toque de recolher, Asuka sugere quebrá-lo alguma vez, mas Mi diz que não conseguirá pegar Coco na manhã seguinte se o fizer. Depois, Asuka pede voluntários para ficar até às 7, então Okumura se voluntaria. Quando eles se separam para começarem a trabalhar, a garota loira pergunta se ele e Mi já se beijaram. No entanto, Mi se interrompe e insiste que também quer ficar para trás. Komura se pergunta se é possível que ela esteja mentindo só para poder ir para casa com ele, mas ele se dá um tapa para acordar de suas ilusões. Ele decide que isso não poderia ser o caso. Depois, Mi e Komura começam a trabalhar, mas Komura percebe que algo está acontecendo com ela. Mi diz que está ansiosa, pois nunca esteve na escola tão tarde. Após 30 minutos, Komura acha que Mi provavelmente deveria estar indo para casa. Ele de repente encontra o telefone de Mi no chão e vê que ela recebeu 1 milhão de chamadas perdidas de sua mãe. Quando Mi retorna ao ginásio, ela não consegue encontrar Komura, mas isso porque ele está escondido atrás da cortina. Ele a observa encontrar seu telefone e descobrir as ameaças de morte que sua mãe deixou. Mi finalmente decide ir para casa e sai correndo do ginásio. Komura se sente mal, então ele a segue para se certificar de que ela está bem, de um jeito meio perseguidor. Mi não consegue encontrar o armário de sapatos novamente, então ela desiste, calça os tênis do ginásio e sai correndo. Komura pega os sapatos da escola dela e decide que precisa entregá-los a ela. Enquanto a segue até em casa, tenta inventar uma desculpa para aparecer de repente com os sapatos dela que não o faça ser preso. No entanto,
Quando Mi de repente para e chora, ele muda de ideia. Ele imagina que ela vai ser repreendida e perder o seu cacau da manhã no dia seguinte e se sente triste. Enquanto isso, a mãe de Mi a repreende por voltar tarde quando ouvem uma batida na porta. Quando a mãe abre, encontra Komura, que levanta os sapatos de Mi e diz que os levou para casa por engano, o que fez Mi chegar tarde. Depois que Komura sai, a mãe de Mi se acalma e diz para ela jantar. Enquanto isso, Komura se sente mal por ter invadido daquele jeito e espera que Mi possa simplesmente tomar seu chocolate quente matinal. No dia seguinte, Mia chega da escola com óculos. Ela menciona que eles embaçaram enquanto tomava seu chocolate quente, então Komura se alegra que seu plano funcionou, e ninguém suspeita dele como um perseguidor. No dia do festival cultural, Komura lê intensamente o diário de Mia. Eram apenas um monte de coisas aleatórias que aconteciam com ela, mas Komura teria dado a ela um prêmio Nobel por isso. Em seguida, ele vai ver seu povo panqueca e não pode deixar de derreter com o quão fofo parece. Quando ouve a voz de Mi vindo de trás, ele se afasta para que ninguém saiba que ele é um esquisito, mas percebe que ela também está olhando para sua exposição. Komura fica assustado, já que o dele é apenas um círculo simples, mas de alguma forma Mi o acha interessante o suficiente para encarar. Mais tarde, os estudantes se reúnem para apresentações de classe quando Mi sai. Komura decide sair também, e quando Mi o vê, ela pede para ele se sentar com ela. Mi diz que leu o diário dele e achou muito atencioso, então Komura se sente feliz pela reciprocidade. Ela tenta olhar para o rosto dele, o que o deixa nervoso que alguém possa vê-los. Mi diz que todos estão no ginásio, mas Komura se pergunta por que ela precisa fazer isso se já está de óculos. Mi se sente mal por estar sendo muito exigente, mas Komura só quer saber o que ela gosta em sua cabeça em forma de bola de basquete. Mi diz que acha reconfortante, mas insiste que tentará reduzir isso. Komura diz a ela que não se importa e confessa que também quer fazer isso. Mi diz a ele para ir em frente. Desta vez, Komura coloca a mão no rosto dela e olha nos olhos dela. Como a beleza dela é ofuscante, ele não consegue encarar por muito tempo e se afasta. Mia diz a ele que ele é como um pai, fazendo Komura se perguntar se é só assim que ela o vê. Mia então sugere que voltem, deixando Komura preso na zona "Você é como família". Após o festival, os alunos precisam preencher uma pesquisa sobre seus futuros. Mia pergunta a Kamura o que ele quer ser no futuro, mas quando Kamura percebe que não tem sonhos para o futuro, ele se recusa a responder. Mia diz que ela quer compartilhar o sonho dela em vez disso, e começa a rolar o celular. Aparentemente o sonho dela no pré-escola era ser a noiva do pai dela quando ela mostra a foto para Kimura. Ele instantaneamente fica desconcertado. Kimura pergunta quantos anos ela tinha na época e percebe que ele precisa ser preso. Mia então fica envergonhada e diz que não vai mostrar mais fotos para ele. Kamura pergunta qual é o seu sonho agora. Então ela diz que quer ter um peixe e se casar, mas não com seu pai. Kamura fica triste porque ele está na zona morta, então ele se pergunta que tipo de cara ela quer. Mia muda de assunto para o omurice que ela fez outro dia e mostra a ele sua obra-prima. Quando Komura dá uma olhada, ele pergunta se ela desenhou uma mão, então Mia de repente fica nervosa e concorda que é só uma mão. Mais tarde naquele dia, Komura encontra seu álbum da pré-escola para verificar qual era seu sonho. Quando ele vê trabalhador de escritório, percebe que está morto por dentro há muito tempo. Acontece que ele estava andando como um sonâmbulo pela vida até se apaixonar por Mia. Komura é chamado para o jantar, então ele tenta recriar o que Mi desenhou no dela. Quando sua mãe pergunta se é uma folha de bordo ou uma mão, Komura fica vermelho e afirma que é uma mão, não querendo acreditar que é outra coisa. Ele então fantasia sobre o gosto do Omura de Mi e a imagina bem ao seu lado. De repente, ele percebe qual é o sonho futuro dele. No dia seguinte, na escola, Komura escreve que quer ser o marido de Mi no futuro, mas acha que é muito estranho. Ele tenta apagar isso quando Mi se aproxima e vê a parte marido. Quando ela pergunta de quem, Komura diz que não é de ninguém em particular para não perder a face, mas Mia volta para o seu lugar irritada. No próximo período, Mia é colocada em grupo com Azuma para a aula de culinária, então Komura começa a emitir energias negativas. Ele deseja poder provar o biscoito de Mia também, enquanto sua parceira parece querer jogá-lo pela janela. Quando Komura vê Azuma se aproximando dela, ele deseja poder desaparecer. Na verdade, Azuma está dando conselhos a Mia sobre como fazer seu biscoito parecer uma ficha de arcade. Ele diz a ela que Komura adoraria de qualquer forma, fazendo-a se perguntar como ele sabia que era para ele. Outro colega avisa Mi que a máquina de fichas no fliperama quebrou e Komura ficou triste. Enquanto isso, Komura acha que toda a classe finalmente se voltou contra ele. Mia continua perguntando como Komura é no fliperama e se pergunta se é uma má ideia fazer moedas, mas o garoto a assegura que provavelmente será divertido. Azuma zomba de Mi por ser lenta mesmo com os óculos, mas Mi se pergunta o que isso quer dizer. Azuma então mostra a ela o biscoito que está fazendo para uma garota que mora ao lado. Mi percebe que ele está em modo paquera e pergunta quantos anos a garota tem. Azuma confessa que gosta de mulheres mais velhas, então ela normalmente não falaria com ele, então ele decide pegar a ideia de Mia emprestada e usar o biscoito como uma oportunidade.
quando Mia pergunta se ele tem que se confessar pra ela. Azuma diz que não terá chance de ficar com ela de outra forma. Mais tarde, Mia acena adeus para Azuma, enquanto Komura sua de ciúmes. As outras meninas perguntam a ela o que estava discutindo com Izuma, mas Komura não consegue se obrigar a ouvir e sai correndo da sala. No caminho, Miyake pega na mão dele para pará-lo. Komura se sente mal por fazê-la correr e pega água para ela. Ela está feliz por ter conseguido alcançá-lo e pergunta se ele acha que ela é lenta mesmo com os óculos. Komura evita responder a isso, então Mia coloca sua mão no biscoito dela. Komura finalmente começa a respirar bem novamente, enquanto Mia timidamente diz a ele que realmente quer que ele os tenha. Komura se pergunta por que ela está agindo de forma estranha, mas quando ela lamenta ser lenta, ele a assegura que é bom que ela seja despreocupada. As coisas ficam estranhas rapidamente, mas Komura diz que gosta dos biscoitos. Mais tarde, em casa, Komura tenta se livrar da memória daquela foto de Mia. Ele decide verificar suas fotos antigas e acaba descobrindo uma constrangedora. Na escola no dia seguinte, a foto acidentalmente cai e seu amigo acaba encontrando-a. Komura explica que caiu das barras, então Mia pede para ver a foto, mas infelizmente ela está cega novamente. Por outro lado, Komura decide adicionar a foto ao seu santuário, já que Mia a tocou tanto. Quando a escola termina, Mia e Komaru voltam para casa juntos, e Mia pede para parar no parque. Quando chegam lá, ela diz que vai precisar de seus óculos e diz a ele que vai correr de volta rapidamente. Enquanto ela está fora, Kuma não pode deixar de sentir como se fosse um encontro depois da escola, mas quando ele se lembra daquela foto constrangedora, decide praticar parecer legal. Acontece que seus braços são mais ou menos tão fortes quanto um macarrão. Mia finalmente volta e pede para ver a foto de mais cedo. Komura pensa que é justo, já que ele vai preso por olhar a dela, mas descobre que deixou a dele na escola. Mia parece triste, então ela pede para ele repetir a manobra que o fez cair. Komura pede a Deus para vir ao seu resgate, mas Deus disse passo. No entanto, na próxima tentativa, ele finalmente consegue dar a volta. Mia corre e tira uma foto deles juntos. Ela se oferece para enviá-la para ele, mas pede para não mostrar a ninguém mais. Ela então tenta se virar nas barras também, mas acaba sendo uma guerreira de braço de macarrão também. No entanto, apenas a visão de seus shorts foi suficiente para fazer Komura ter um sangramento nasal. No dia seguinte, Mia aparece novamente com seus óculos falsos, então ela diz a Komura para experimentá-los. Komura nervosamente as coloca, e Mia implora para ele tirar uma selfie, para que ela possa ver depois. No entanto, quando ela verifica sua bolsa, encontra seus óculos verdadeiros, então eles finalmente podem ser gêmeos de 4 olhos pela primeira vez. No dia seguinte, Mia volta à cegueira que Komura parece preferir para ela. Uma das meninas faz um novo penteado no cabelo de Mi, e as calças de Komura ficam mais apertadas. Durante a aula de natação, ele continua a olhar para ela, afirmando que não tem nada a ver com o maiô, mas ele se pergunta como ela planeja manter o cabelo arrumado. Durante o almoço, Komura percebe que o cabelo dela está todo bagunçado agora e informa a Mia que ela tem um grão de arroz preso nele. Mia surta e acaba fazendo o estilo inteiro. Na aula seguinte, o cabelo de Mia ainda está úmido, então ela acaba molhando o livro. Mia se desculpa e diz que vai amarrá-lo, então Komura diz para ela fazer o estilo anterior. Mia fica chocada, mas ela vai encontrar sua amiga e volta com o estilo, o que deixa os dois felizes. Após a escola, Mia pergunta a Komura que tipo de peixe ele gosta, então ele escolhe salmão enquanto ela diz polvos flapjack. Ela então parece triste por algum motivo e pergunta a Kimura que roupas ele gosta. De repente, ela muda de ideia e diz que vai descobrir, depois sai. Quando Komura está prestes a sair, ele ouve ela esbarrar em alguém e decide escutar a conversa. O cara diz que é um antigo colega de classe dela, mas me diz que não consegue ver o rosto dele sem seus óculos. No dia seguinte, Mi esquece seus óculos novamente, então Kamura oferece compartilhar seu livro didático. Mi de repente perde o foco e diz que tem lutado para lembrar do rosto de um antigo colega de classe. Ela acha que é porque ela sempre esquece seus óculos. Com isso, Komura percebe que passa a maior parte do tempo com a versão cega de Mia e se pergunta se ela também esquecerá seu rosto algum dia. Depois da aula, Komura e outro colega se oferecem para ajudar a carregar alguns materiais de arte. No caminho, Komura fala sobre Mi esquecer os óculos, então a garota diz que ele age como o pai dela. Mais tarde, o professor anuncia que os exames de admissão estão chegando, enquanto Mi pede a Komura para andar para casa com ela. No caminho, Komura diz que ele terá que estudar bastante durante as férias, então Mi pergunta se ele não poderá sair muito. Komura acrescenta que tem planos de férias com a família. E Mi parece deprimida. Ele diz a ela que precisa lembrar-se dos óculos quando ele não estiver por perto, então ela promete tentar. No dia seguinte, ela consegue usar os óculos, então diz a Komura que finalmente encontrou uma foto de seu antigo colega de classe. Komura pergunta como ele era, e ela diz que costumava provocá-la por esquecer seus óculos, diferente de Komura, que sempre a ajuda. Komura então se pergunta o que pode fazer para garantir que ela se lembre dele. Depois da escola, Mi sugere que voltem para casa juntos, mas acabam agindo de maneira ainda mais estranha. Eles param no parque e Mi espera tentar as barras até perceber que esqueceu seus shorts, o que elimina os balanços também. Eles vão para os escorregadores e Mi pede a Komura para se juntar a ela no meio.
Komura fica nervoso porque está apertado, mas Mi insiste que está perfeito. Ela então diz que quer olhar para o rosto dele, já que as férias começam amanhã. Ela coloca as mãos nele e diz para ele fazer o mesmo, e Komura percebe que está começando a querer algo mais. Depois Mi lhe envia a foto do outro dia, e Komura se arrepende por ter suado como um fracassado. No entanto, ele acha que Mi pode não esquecê-lo agora que ela tem algo para recordar. Quando é hora de ir embora, Mi diz a ele para não esquecê-la durante as férias, então Komaru segura sua mão e reúne coragem para dizer a ela que quer vê-la amanhã ou em algum momento durante as férias. Mi fica feliz ao ouvir isso e imediatamente concorda. Acontece que quando se conheceram, Conrad a achou cega e estúpida como sempre. Então, ele a ajudou a comprar um picolé. Mia explicou que um menino mau da sua classe havia roubado seus óculos, e quando ela contou ao pai, ele disse que o menino queria ser seu marido. Mia então diz a Komura que ele é legal como o pai dela, então ela acha que seu marido deve ser um menino gentil como ele. Essas palavras ficaram com Komura, e agora ele está bem em manter isso na família. É isso que eles querem dizer com amor é cego? Se você chegou até aqui, confunda os falsos fãs comentando "Hip Komura". E se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo aqui. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.